Eu sou um fisioterapeuta e estou aqui para mostrar para vocês uma das patologias mais comuns na coluna vertebral e o que mais recebemos no consultório são pacientes com dores lombares. E muitas vezes essas dores têm relação com hérnias de disco. Então, assim, muitas vezes a gente explica bastante, procura de forma minuciosa explicar para os pacientes, mas eu estou aqui para mostrar para vocês de forma visual como acontece a hérnia de disco, tá? Então, eu peguei um vídeo bacana aqui na internet e vou estar mostrando para vocês, ok? Então, esse vídeo vai estar mostrando a coluna de maneira geral, mas dando atenção principalmente à coluna lombar, tá? Então, a principal doença, né, da lombar, principal problema, normalmente é hérnia de disco, tá bom? Então, tem a coluna como um todo, as vértebrazinhas, como elas se encaixam, né? Toda a estrutura aí das vértebras, processos espinhosos transversos. Temos aqui as raizinhas nervosas, né? A gente consegue visualizar as raízes nervosas e a medula espinhal, que fica protegida por toda a estrutura óssea, né? A gente vê aqui o forame por onde passam os nervinhos, né? As raízes nervosas, muitas vezes onde é pinçado pelo disco intervertebral, que a gente vai ver logo mais. Aqui está mostrando a coluna lombar. A coluna lombar é composta de 5 vértebras, né? Nós temos aqui, entre as vértebras, o disco intervertebral. Esse disco intervertebral, muitas vezes ele sofre pressões, né? Esse movimento, o movimento de flexão, é um movimento que nós fazemos muito no dia a dia, às vezes não tão exagerado, mas é um movimento que normalmente gera pressão na parte anterior do disco intervertebral e acaba empurrando esse disco para trás. Postura sentada normalmente aumenta muito a pressão nos discos intervertebrais. Aqui a gente tem um ângulo fibroso, né? Toda a estrutura fibrocartilaginosa do disco. Aqui no meio a gente tem um núcleo pulposo, que é uma estrutura gelatinosa que nutre e ajuda no amortecimento aí dos discos intervertebrais. E aqui, quando a gente faz flexão, aumenta a pressão na região anterior do disco intervertebral e acaba empurrando esse disco posteriormente, tá? Esse é o início do processo de lesão do disco, tá? Aqui está mostrando os ângulos fibrosos, como são compostas aí as fibras, né? E aí quando a gente começa a ter uma pressão, diminui a altura do disco, começa a ter um processo degenerativo, que a gente perde líquido. E, consequentemente, quando a gente perde líquido, a gente perde nutrição. Sem nutrição, as fibras ficam mais frágeis e, consequentemente, o núcleo pulposo começa a expulsar ela para fora, começa a tirar ela um pouquinho do eixo central, né? Então, essa fibra ela deixa de ter uma capacidade de resistência tão efetiva. Então, a gente vai ver aqui, né? A gente tem os nervinhos que passam aqui, a gente tem o núcleo pulposo, o disco está centralizado, ele começa a migrar para a parte principalmente posterior. Quando ele migra de forma posterolateral, que é o que mais acontece, ele acaba pinçando a raiz nervosa. Uma grande pressão, consequentemente rompimento aí do ângulo fibroso. Rompe todos os ângulos fibrosos e gera a hérnia de disco. Aqui a gente já tem um processo de herniação, processo de hérnia de disco. E aí começa a pinçar os nervos, com consequente diminuição do influxo que acontece dentro dos nervos, né? Nossos nervos, naturalmente, eles têm uma circulação de eletrólitos, né? E ele faz um estímulo saltatório elétrico. Quando a gente tem uma pressão, consequentemente, a gente tem uma redução desse influxo aí. Anti-inflamatórios, né? Medicamentos repouso, anti-inflamatório, relaxantes musculares, frio, calor, fisioterapia, né? O tratamento também com os bloqueios, né? Através de principalmente esteroides, né? Anti-inflamatórios fortes, aí, corticoides, e por fim a cirurgia. Naturalmente, nós pensamos e trabalhamos aí de forma diferente, né? Nós trabalhamos com a quiropraxia. A quiropraxia faz uma correção mecânica
né, desses distúrbios que acontecem vertebrais, desses distúrbios mecânicos. Então, a gente faz uma correção vertebral e tira a pressão do disco intervertebral. Então, a gente procura tratar a raiz do problema. Normalmente, a raiz do problema está na mecânica da coluna, tá? E, além disso, nós trabalhamos também com ozonioterapia, que ajuda no processo de inflamação, reduz o processo inflamatório e ajuda também no processo regenerativo. Inclusive, nós temos vários pacientes tratados que a hérnia diminuiu muito e por muitas vezes essa hérnia simplesmente sumiu, tá? Então a gente tem respostas realmente muito positivas, tá bom? A gente fica à disposição. Muito obrigado e até a próxima.